ver. Uma lápide? Aqui atrás tem uma lápide, mas tem uma água dentro. Gente, nunca vi isso na minha vida. A gente já fez bastante trilha no Brasil, mas nunca tinha visto uma cobra. Acabamos de passar aqui uma cobrinha cruzando o nosso caminho. Como sempre, a gente sendo, enfim, muito bem instruídos. É isso aí, pessoal. Estamos em Cistela, por recomendação da nossa anfitriã lá do voluntariado que a gente está fazendo em Caminha, em Portugal. Se você está chegando aqui no canal agora, eu sou a Lu. E eu sou o Zé. E a gente está fazendo uma viagem de volta ao mundo, começando por Portugal. A gente já está aqui faz 3 semanas, a gente tem mais 3 semanas mais ou menos. A gente vai mudar de região a partir da semana que vem, então fiquem aqui no canal para conhecer um pouquinho mais de Portugal junto com a gente. E a gente está nessa vila que chama Cistela, que eu falei. E a gente está indo fazer uma trilha agora, que tem aproximadamente 4,5 km. Não sabemos muito o que esperar. Exato. A paisagem no caminho já é bem interessante, assim, a gente achou bem bonito. Pelo visto aqui dá acesso a várias trilhas. Então tem trilha de 20 km, trilha de 18 km. A gente tá fazendo mais levinha, que é de 4, porque a gente nem veio preparado, né? Pra fazer isso também, então, né? Tem que pensar sempre que é bate e volta. Então são 9 km no total. Mas, ó que lindo aqui. Muito maravilhoso. E é isso, mas pra quem gosta de fazer trilha, fica aqui a dica pra vocês. No nosso blog também a gente costuma fazer bastante conteúdo por lá, então é bem possível que tenha alguma coisa. Se você não conhece o nosso blog ainda, então depois dá uma passadinha lá pra ver os conteúdos que a gente também tem. E no nosso Instagram, se você não segue a gente por lá ainda, já aproveita pra dar um pulo lá e acompanhar a gente em tempo real, tá bom? @Casal Malas Prontas. Isso aí, boa. Então bora começar essa trilha aqui. Hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking off. Olha lá, galera, e a trilha ela tem um nível bem tranquilo. É recomendadíssimo vir de calçado fechado, mas fora isso não tem nenhum tipo de dificuldade. Tem uma estrutura até legal com as pontes aqui, que facilita bastante. A gente vê bastante gente de idade fazendo também e vai sempre beirando o rio, então é bem legal. Estamos gostando bastante desse passeio, surpreendente. Já bateu a fome na princesa. Amêndoas, saudável, saudável. E da marca Pingo Doce, que aqui é o mercadinho que a gente achou mais baratinho aqui por Portugal. Tem um mini preço também, mas a gente achou que não tem tanta variedade. O Continental tem um preço bom também. Nos lugares que a gente tava não tava tão fácil de achar. Em Porto tem bastante, tem um bem grande lá. Inclusive, se você já tá aqui no canal há mais tempo e não viu ainda o vídeo de Porto, se tá chegando agora, corre aqui no canal que tem um vídeo de Porto e a gente fala do Continental. Continente. Vale a pena. Mas e é agora isso. Eu vou ficar com o meu snack de amêndoas. Vamos comendo, mas graças a Deus tem uma sombrinha muito boa aqui na trilha que a gente tá fazendo. Tá bem gostoso, beirando o rio, então tá bem fresquinho. A gente já fez bastante trilha no Brasil, mas nunca tinha visto uma cobra. Acabamos de passar aqui uma cobrinha cruzando o nosso caminho. Deu nem tempo de filmar. Ela se enfiou no meio de umas pedras aqui e sumiu. Mas pequenininha, né? Pretinha, mas sei lá. Não sou o Richard Rasmussen, A pororoca! Não vou meter a mão no que eu não conheço. Acabei de começar a viagem, só faltava essa. Ai, meu pai e minha mãe morrem se souber. Mas é isso. Umas coisinhas bem legais pra ver por aqui. Bastante quedinha da água. Lindo. Vale muito a pena vir. Se estiver no norte, principalmente, minha gente, né? Porque não é super perto dos principais pontos turísticos. Mas, inclusive, fica aqui minha recomendação pra vocês. Sempre que a gente sai um pouco dos polos turísticos, dos roteiros turísticos, a gente nunca se arrepende. Muito pelo contrário, eles normalmente surpreendem muito, como está sendo esse caso aqui. Então, se você curte natureza,
curte fazer trilha, hiking, enfim. Se você gosta dessas coisas, a gente gosta muito. A gente tá achando incrível. Me lembrou muito, inclusive, eu morando tempo no Canadá, me lembrou muito o Lynn Canyon. Então tá me dando uma nostalgia, assim, um quentinho no coração. E assim, a Lu até comentou da estrutura aqui. Não é nada complicado de fazer, não, assim. Estamos andando tranquilamente. Andar pelas ruas de Lisboa é muito pior. É verdade. E aqui acho que tá bem pertinho de Braga. Então da cidade que a gente tá lá no norte caminha, a gente levou 1h e 10. Então, vai saber. Às vezes você tá num lugar tão próximo e não aproveita para dar um pulo por aqui. Aí, achamos um ponto pra parar aqui nas pedras. Acabamos de achar essa cachoeirinha aqui. Agora descansar um pouquinho, 5 minutinhos que a gente tá aqui e voltar pra trilha, porque olha, pelo que a gente tá vendo aqui, os mapas são meio esquisitos aqui pra mostrar onde você tá, qual é o ponto certinho, mas acho que a gente tá no meio do caminho já. Vamos ver. O tempo tá um pouquinho estranho, parece que tem umas nuvens cobrindo, mas nada muito grave. Só que graças a Deus a gente trouxe esse casaquinho aqui, porque tá um ventinho gelado aqui na beira do rio. Mas é bom, pra secar o suor. Aí, ó, mais uma. Bem pequenininha. Dura é saber se a mãe dela não tá em volta aqui. Mas é bem bonitinha. E é isso aí, gente. Agora estamos no caminho da roça de volta. Já batemos quantos quilômetros até aqui? Quase 5. Quase 5, então vão ser 10. Quase 10. E na real a gente fez a trilha errada. Como sempre, a gente sendo, enfim, muito bem instruídos. Sinal não tinha, então. Mas é o seguinte, a gente notou que essa trilha ela não é muito bem sinalizada, assim. A gente caiu na trilha, quando a gente foi ver, já tava marcando 32 km. A gente falou, meu, já estamos aqui, vamos seguir, a gente volta antes da trilha terminar. Então a gente andou 5 km nessa trilha, que são 32, que vai dar nos Arcos de Valdavés, se eu não me engano é esse o nome, eu coloco aqui. E é lá que, na verdade, é o ponto principal da trilha. Então a galera anda 32 km pra chegar lá. Aparentemente é o começo, mas a gente faz de trás pra frente, igual a gente. Tem bastante gente, inclusive, que faz isso. Então a gente vai voltar agora, 5 km de volta. Na subida é mais difícil. Depois escorreguei. E é isso. Então aqui estamos nós, caminho de volta. Tô comendo minha mexeriquinha, que inclusive foi de graça, que um hóspede deixou lá na guest house que a gente tá trabalhando no voluntariado. E obviamente a gente não é bobo. Pegou a mexeriquinha pra gente. E tá perfeita. Tá muito boa. Mas é isso, galera. Agora a gente vai voltar aqui. Se rolar mais alguma coisa de diferente, a gente mostra pra vocês. Mas agora na volta a gente deve dar uma olhadinha ali pela cidade e passar também pelos arcos, mas a gente deve chegar, sei lá, de carro. Então fica aqui que o vídeo ainda não terminou. Elas estão almoçando aqui. E não tem só uma, não. Ai, ai, ai. Que medo. E o pessoal fala que algumas placas aqui, que Portugal é bem sinalizado, não sei o que. Acabamos de passar por uma placa que falava que a escada para ir para a cidade ela tinha só 25 graus de inclinação. Acho que o compasso aqui de Portugal, compasso não. O transferidor é diferente. O transferidor é diferente. Aqui, ó, deve ser o inverso. Meu Deus do céu. Olha isso. Gente. Não sei se aqui no vídeo tá dando essa impressão, mas o negócio vai embora. É muito alto o degrau. Depois de 2 horas caminhando, não esperava por essa.
Mas vamos lá, pelo menos dá pra ver uma casa lá no topo do topo. Vamos lá. Gente, será que isso aqui é um túmulo? E ali do lado tem um banheiro. Tô passando esse banheiro lá. Aqui, ó. Acho que pode ser Nossa, assim. parece muito, né? Nossa, ele atrás tem um... Não sei se vai dar pra ver. Uma lápide, parece. Aqui atrás tem uma lápide, mas tem uma água dentro. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou pesquisar. Conto pra vocês. Não sabemos identificar ainda. Um pouco a gente vê se a gente descobre. E não foi o primeiro lugar que eu vi isso aqui. Lembra quando a gente parou o carro, a gente viu também. Perto de onde o carro tá parado tinha também. Ali pra cima. É. Uma rápida pausa aqui nesse vídeo, porque depois que a gente saiu dessa cidade eu fiquei encucada com esse negócio. Eu queria saber o que que era isso e eu descobri. Isso é um espigueiro. Um lugar para se guardar espigas, para ficar longe da umidade do chão, do ar e de roedores e de aves. Ou seja, as pessoas usavam esses armazéns para colocar espigas de milho. Parece um túmulo? Parece. Parece um túmulo. É muito macabro, mas não é. Então pode voltar pro vídeo. É. Finalzinho de trilha. Todo mundo é filho de Deus. Aqui, ó. A super box. Super bock. A Luizinha vai tomando, já que eu vou dirigir de volta. E eu peguei um bolinho de bacalhau. Não sei se é um bolinho, é... Um cheirinho. É um pingo de bacalhau. Ele é bem pequenininho. Mas tô procurando o melhor. Vamos fazer o quê? Vou experimentar de tudo que é canto. Apesar de pouco conhecida e visitada por turistas, Cistelo reserva belíssimas paisagens para seus visitantes. Mas antes de partir, e conforme prometido, fomos até os Arcos de Valdevez, onde fomos surpreendidos novamente com um grupo de moradores reunidos em uma roda de dança.